plenamente em Deus. Tanto é que eles não só não adoravam os deuses do rei, como também não se prostraram diante daquela estátua. Porque essa leitura que eu li para os irmãos, se passou por volta de 500 e 600 a.C., no qual, no reinado do rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua, e essa estátua toda de ouro, cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura, pelo que a Bíblia fala. E ao ouvir qualquer som de qualquer instrumento musical, todo ser vivente deveria se prostrar diante daquela estátua. Mas lá havia esses 3 jovens, os quais também eram governantes do rei, mas eles não adoravam nem os seus deuses, que eram o rei os deuses do rei, quanto menos a estátua que ele tinha levantado. Então o rei, enfurecido, ainda deu mais uma chance para eles: se vocês não adorarem, serão lançados dentro de uma fornalha de fogo. Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, eles falaram que eles não iriam adorar mais, porque eles só adoravam aquele que é digno de adoração. Aleluia! Que é o Deus que nós buscamos aqui hoje. E como a leitura segue da procedência, eles foram atados, amarrados, vestidos com suas roupas, suas capas, e foram lançados dentro da fornalha. Mas a Bíblia também relata que os mesmos os funcionários do rei que foram lançar os 3 jovens dentro da fornalha, os 3 acabaram morrendo porque o fogo era muito quente. Mas antes de lançar os 3 jovens dentro da fornalha, o rei ainda falou: diz, aqueçam 7 vezes mais esta fornalha, porque com esse dizer do rei, talvez o rei pensou: não, eles vão mudar de ideia, porque se o fogo já é quente, imagine 7 vezes mais quente do que seria. Mas assim mesmo eles falaram: nós só adoramos o único Deus, o Deus que é vivo, que é puro. Aleluia, Jesus. E assim foram eles lançados dentro da fornalha. E o rei, logo após, se aproximou, que pôde talvez, e olhou para dentro daquela fornalha e perguntou aos seus governantes: por acaso não lançamos os 3 jovens atados dentro dessa fornalha? Eles não foram lançados atados? Pois vejam o que eu vejo agora. Eu não só vejo 3, mas eu vejo 4. Glória a Deus, pessoas. aleluia. Mas elas não estavam atadas, elas estavam passeando dentro do fogo. E não, com certeza não só passeavam, como adoravam grandemente o nome do Senhor Aleluia, Jesus. Jesus. E o rei disse mais: e os 4 jovens que estão lá dentro do fogo têm a semelhança do Deus vivo, têm a semelhança do Deus puro. Então, com certeza a Bíblia não relata que quando eles saíram, Deus pediu para que os 3 jovens saíssem para fora. E com certeza, aquele quarto que estava lá, se não era Deus, era o Espírito Santo de Deus que estava com Aleluia. eles. E eu creio que é esse mesmo que está aqui presente hoje. Ei, Deus, aleluia. Como eles passaram por essa prova e não negaram o nome do Senhor Jesus, assim nós vamos passar por qualquer prova que nós tiver em nosso caminho, mas desde que nós não duvidemos do Deus vivo que nós servimos. Se por acaso esse problema nós pensamos que está grande e ele aumentar, nós vamos dizer para ele: servimos um Deus vivo, um Deus puro. E pode vir o problema que vir, pode vir dobrado, pode vir triplicado, nós vamos passar por ele. Glória a Deus. Aleluia. Como diz, nós vamos passear por esse problema, mas só não vamos passar, nós vamos passear por ele. Glória a Deus, aleluia. E como o rei mandou ele sair para fora, então o rei falou para ele: por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monte, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Por isso eu digo para os irmãos: esse é o Deus que nós servimos. Um dia nós, como a minha esposa falou, eu também era desgarrado da palavra do Senhor. Meu vício um pouco era o jogo. E como todos aqui tinham um vício, talvez, ou era desgarrado da palavra do Senhor, hoje o vício que eu tenho, como a pastora falou, graças a Deus, é a sede de buscar mais o Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Como eu falei no culto passado, lá, se Deus permitir que eu esteja lá sábado, eu quero trazer a palavra do Senhor. E para a honra e a glória de Deus, Ele permitiu e aqui estamos hoje. Tu és maravilhoso, Porque Deus. Deus é esse Deus puro. Ele prova os escolhidos como provou os 3 aqui, mas eles não deixaram de adorar a Deus. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando pensamos que será a nossa morte, ali que vem a nossa vitória. Ei, Deus, aleluia. Porque nós não estamos só. Quando nós um dia se entregamos aqui e demos o nosso melhor para Deus, Deus escreveu o nosso nome lá no livro da vida. Então, a partir daquele momento, tudo que vier não vem só para mim, nem para você, nem para Deus. E quando Deus não pode estar presente, quando o Espírito Santo não pode estar presente, é como ele fala lá em Salmos 91, 10: nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem para te guardarem, e não tropeçará em pedra alguma. Esse é o nosso Deus que nós servimos, porque se nós servimos um Deus vivo, puro e verdadeiro, nenhum mal chegará a nós. Porque agora há pouco temos feito o Zico, agora há pouco à tarde ali em Barreiros, um rapaz foi arrastar uns eucaliptos, até eu tenho foto aqui, e veio se acidentar, e veio a óbito. O problema não é a morte, gente. O problema é saber se esse rapaz foi salvo para a eternidade. Verdade, Jesus. A morte, cedo ou tarde, chegará, mas a morte não é o problema. O problema é se nós estamos com o nosso nomezinho escrito lá no livro da vida. Esse é que é o problema. E se estamos nos fazendo verdadeiramente o que Jesus nos pediu que fizéssemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a seu próximo como a nós mesmos. Esse que é o que Deus nós precisamos estar sempre em dia, porque quando a morte vier, a morte não é problema. Eu também digo para vocês que se Deus amanhã decidir me levar, eu vou feliz, porque um dia eu busquei a Jesus, eu me entreguei a Jesus. E como a pastora disse, hoje Deus está escrevendo teu nome no livro da vida. E ainda se eu não alcançar a salvação, como a pastora falou um dia, eu tentei, eu busquei, eu tentei fazer o meu melhor. Então, se eu não alcançar a salvação, mas eu tentei. E triste é desses que vão partindo para a eternidade, sem ao menos ter ouvido falar da palavra do Senhor, da palavra do Senhor. Por isso, como nós ouvimos já hoje, nós devemos falar mais sobre Deus, buscar mais sobre Deus. É verdade, porque Jesus. A sabedoria vem dele. Esses dons de cura, de profeta, de profetizar vem dele. Esse não vem de nós. E para nós conseguirmos mais e mais de Deus, é se aprofundando na palavra, buscando dia após dia. Como diz o tempinho que nós temos, se nós deixar o celular de lado, deixar de ver TikTok e coisa por diante, e começar a buscar mais a presença do Senhor, buscar mais a palavra do Senhor, nós veremos como as coisas mudam. Porque como a minha esposa falou, como lá em casa, um tempo que estava difícil, hoje você vê um problema, nós passamos, dando glória a Deus. Tudo que vem de problema, de dificuldade, é mais fácil na presença do Senhor. Então, como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela imagem, nós também não se prostramos diante da imagem. Aleluia! Porque imagem não tem poder, como o rei mandou fazer essa, tantas outras pessoas podem fazer, até de mim mesmo pode fazer uma imagem se eu quiser pagar. Mas que poder terei eu? O único que tem poder para curar, libertar, salvar, Glória a Deus! é Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a Tu vida. és maravilhoso, Jesus. Então não vamos buscar esses deuses que, como diz a palavra do Senhor, tem perna e não anda, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve. E quando querem se mover, precisam que sejam encarregados. O nosso Deus é diferente, é Ele que nos carrega nos braços quando estamos com dificuldades. Não é nós que precisamos carregar Jesus, é Ele que passou por tudo aquilo. Aleluias! Grande sacrifício naquela cruz lá. E como a palavra diz, naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo. E hoje que nós vemos que Jesus veio, fez tantos milagres e deixou a sua promessa escrita que um dia eu voltaria. E eu creio que futuramente essas promessas irão se cumprir. E muitas pessoas estão se esfriando, como tem aquelas que, graças a Deus, cada vez mais buscam no Senhor. Existem muitos que vão deixando o amor
de Deus se esfriar. É verdade, Jesus. É por essas pessoas e tantas outras que ainda não ouviram falar da palavra do Senhor que nós devemos buscar e procurar fazer por elas ainda o que não foi feito, que é trazer a palavra do Senhor. Porque como esses 3 jovens que adoraram a Deus, não se prostraram diante daquela imagem, passaram por aquela prova. Pensa, se fosse eu, se fosse você, se coloquemos um pouquinho no lugar de Deus, se um dia for provado, se nós somos realmente filhos de Deus, se vier um problema e se perguntarem, você adorará essa imagem ou se prostrará diante desse problema, o que nós diremos? Nós adoramos um Deus vivo, Deus puro, Deus verdadeiro. É esse Deus que nós vamos adorar. Então pode vir o problema que vier, ainda que esse problema seja grande, não se esquecemos que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, como diz a palavra do Senhor, se passares pelo fogo, ele não te queimará, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Esse é o Deus que nós servimos. Não é o Deus que só promete, é o Deus que promete e cumpre. Porque, como ele falou o dia que eu ia pregar a palavra do Senhor, hoje eu estou aqui, e como a pastora falou, hoje eu tenho sede de falar a palavra do Senhor. Não somente aqui na igreja, sempre que eu posso, eu estou falando para um funcionário, para um amigo. Eu creio que Deus, com certeza, de certa forma, vai agindo aos pouquinhos, assim. Porque, como para mim, eu levei um certo tempo para falar de Deus, assim será com cada um que ouvir falar de Deus. Aleluia. Só que também há aqueles que Deus capacita e já começa a usar, porque Deus, como diz, tem pressa. O reino de Deus está próximo. E aquele que lhe prometer que tem um chamado na sua vida, continue perseverante, não se afaste do chamado. Porque se você tentar se afastar, aí que virá problema, virá dificuldade. Amém, Jesus. E, estando afastado de Deus, sabemos que Satanás tem o livre-arbítrio para lá e para cá, como ele tentou Jó. Assim ele pode tentar nós. E se nós não estivermos firmes e fortes na fé, como Jó estava, poderemos cair por terra. Então não vamos deixar de buscar a Deus, seja dificuldade, seja problema, seja doença. Vamos passar dando glória a Deus, aleluia. Porque quando nós tiver um problema, nós não estamos só, vai estar esse fardo, a pessoa que estava junto com os jovens lá, o Espírito Santo de Deus, nos dando fortaleza, nos dando coragem e nos dando sabedoria para passar para os demais que necessitam. Porque dias difíceis virão, não só para mim, também quero deixar um testemunho aqui, porque como esse jovem que veio a morrer hoje, pelo que eu vi falar, um rapaz bem moço da cidade da qual que faleceu, eu outro dia, dei graças a Deus, eu estava tirando uns pinos nativos, próximo de casa, né? E já era tarde, já eram as 2h pouco, eu estava com sede, com fome. E aí eu mandei o rapaz que estava comigo levar um pé até no estaleiro. Eu fiquei derrubando o outro, derrubei. E por ser nativo era no meio da vegetação alta. Ainda eu derrubei o que eu pude por baixo do pinho e ainda ficou suspenso. Mas a gente às vezes se descuida, mas mesmo descuidado a gente sabe que Deus está nos protegendo. E veio naquele certo momento que eu fui cortar a ponta do pé do pino e prensou o saibro do motosserra. E naquele momento até fiquei bravo, mas como diz, Deus trabalha nessas horas. Então eu fui, peguei uma foice que estava mais próxima, não consegui desempressar, fui, peguei a outra motosserra. E como diz, Deus às vezes estava querendo me mostrar que algo podia acontecer de errado ali, mas a gente na pressa, com fome, com sede, não presta tanta atenção. E como diz, eu peguei aquela motosserra e fui cortar. E por isso que eu digo que talvez Deus queria me mostrar alguma coisa. Quando eu fui cortar, acabou a gasolina para tentar desempressar outra. Mas a gente creio que todos aqui tem um pouquinho de teimosia. Fui abastecer a motosserra e vim desempressar. E cortando, eu vi que estragou aquele pé de pino. E
não era um pé de pinos bem grosso, chega a cerca de 40, 50 centímetros de grossura. E a hora que deu aquele estralo, eu cortando com uma mão e com a outra segurando a outra motosserra, porque eu estava só lá. E nem terminei bem de cortar, estourou e veio. E aquela ponteira de pinos baixou, e por eu estar com o pé em cada lado. Nem vi como, só sei que as motosserras caíram pro chão e isso dava uns 2 metros de pouco de altura. E eu nem vi como, eu caí junto, bati minha perna e caí de ponta cabeça. De atrás daquela motosserra, sorte que a motosserra apagou. Não me aconteceu nada devido à motosserra. Eu fiquei de ponta cabeça, creio que me baixou a pressão por uns 2 minutos. Eu fiquei vendo tudo escuro, me deu tontura. E eu pedi para Deus, Deus, cuida de mim, não deixe nenhum mal me acontecer. E graças a Deus, logo mais eu recobrei a consciência, levantei de lá e agradeci muito a Deus. Porque dos males o menor. Eu bati minha perna, eu fiquei, até hoje eu tenho dor na perna, no último ossinho da coluna que eu vim bater forte, eu fiquei uma semana andando bem travado. E eu penso que se eu tivesse batido minha cabeça, talvez hoje eu não estivesse aqui dando testemunho. É verdade, Jesus. Mas, como diz, se Deus nos escolheu por algum motivo para falar sobre o seu nome, Ele vai estar com nós em todos os momentos, em todas as Aleluias. dificuldades. Então, o escolhido, como foi falado, todos nós aqui um dia fomos chamados para a casa do Pai. E até mesmo os mais novinhos que não foram chamados nos acompanham. E creio que esses são os que vão dar continuidade ao nosso ministério, ao nosso caminho. E não